Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valber, mais uma vez por aqui. Chegamos então, nesta nossa aula, ao último encontro sobre o tema que nós estudamos essa semana, os tipos de sujeito, tá? Neste encontro a gente vai falar sobre, na verdade, aquelas situações, ou aquelas situações em que não ocorre o sujeito, as famosas orações sem sujeito. Vamos lá? Tá animado? Acompanhe a gente então, por gentileza. Vamos lá. O que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Tanto faz, você pode ver na hora da prova o nome oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É a mesma coisa, tá? Oração sem sujeito, Eric, é aquela em que contém verbos impessoais, que não se refere a pessoas, tá? E esses são os seguintes. Tem vários, mas pra gente, nós selecionamos 3 que a gente acha que seja mais importante que você e seus amigos saibam, tá bom? O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o verbo haver. Quando você pode trocar o verbo haver pelo verbo existir, é sempre caso de oração sem sujeito. Como é que eu faço isso, professor? Na construção em que o verbo haver aparecer, tente trocá-lo por existir. Se essa troca fizer com que a oração mantenha o mesmo sentido, é porque você está diante de fato de uma oração sem sujeito. Vamos ver como é que funciona? Olha só, havia várias pessoas na festa. Havia várias pessoas na festa, tudo bem? Havia várias pessoas na festa. Tente trocar o verbo haver por existir. Como é que ficaria essa construção? Existia, ou existiam, melhor dizendo, várias pessoas na festa. Houve tumulto na saída da festa. Existiram ou ocorreram, melhor dizendo, tumulto, ou existiu um tumulto, ocorreu tumulto na saída da festa. Repare que, caso eu possa trocar por existir, e em alguns casos por ocorrer e acontecer, são exemplos que o verbo haver foi empregado de maneira impessoal. Ninguém houve, que pudesse praticar a ação desse verbo. Por isso que nós chamamos esses casos de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente. Tudo bem? Vejamos então mais um caso. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente ainda. É quando eu tenho, por exemplo, o verbo fazer, quando ele estiver indicando tempo ou quando estiver indicando fenômeno natural. Olha só, se eu disser que faz tempo que isso aconteceu, quem é que pratica a ação do verbo fazer? Ninguém. Não se pode atribuir o verbo fazer, que indica um tempo passado, essa ação a ninguém. Então o verbo fazer, neste caso, ele é um exemplo de verbo impessoal, consequentemente, estamos diante de uma oração sem sujeito, tá? Outro exemplo, se eu falo que fez calor o dia todo, fez calor o dia todo. Quem é que praticou a ação de fazer calor? Ninguém também. Não dá para atribuir a ação do verbo fazer a ninguém. Então é por isso que também eu estou diante de um exemplo de oração sem sujeito. E por fim, um terceiro caso que a gente também julga importante que você saiba, é quando você tem fenômenos da natureza. Verbos que expressam fenômenos da natureza, tá? Veja, se eu digo que suavemente anoiteceu na deserta cidade, quem pratica a ação de anoitecer? Ninguém, Eric. Ninguém é possível praticar uma ação que só a natureza pode fazer, tá bom? Então, neste caso, também estou diante de um exemplo de oração sem sujeito. Exemplos como nevou, tá? Exemplo como choveu bastante, trovejou o dia inteiro, tudo isso representam verbos que expressam ações ou fenômenos naturais e que não há pessoas que consigam praticar. Por isso que esses verbos são chamados de impessoais. Consequentemente, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tudo bem? Chegamos então assim ao final da nossa semana, tá? Espero que você tenha aproveitado bastante e qualquer dúvida, tanto eu, professor Valber, quanto o professor Ezequiel, continuamos à disposição para poder ajudar, tá bom? Grande abraço então, bons estudos e conte conosco. Até mais, Eric. Tchau.